Aplauda o Espírito Santo, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode sentar. Me ajuda aí fazendo um fundinho aí, enquanto isso. Fala aí, galera. Bom dia, povo de Deus. Tudo bem? Fala, meu irmão. Deixa eu dar um abraço nesse homem aqui, né? Bem, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Roberto Ferreira, faço parte da missão Plenitude, onde nos reunimos lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, lá em Manilha, né? Acho que todo mundo aqui conhece a paróquia de Manilha. Trago um abraço do nosso querido Padre Carlos Alberto, do nosso querido também Padre Leandro também. Trago um abraço para toda a comunidade Servir, de toda a paróquia de Manilha, onde nós somos igreja, somos únicos, né? Uma igreja una. Queria convidar você a aplaudir aí a comunidade Servir. É uma alegria para mim muito grande, me sinto honrado todas as vezes que sou chamado a estar aqui com vocês. E sou casado com a Cíntia, tenho um filho chamado Gabriel, criança mais linda desse mundo. Então, para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje. E hoje eu observei que tem muitas mulheres por aí, né? Então, mulheres, não fiquem escutando o que vai ser falado aqui, tá bom? Não é da sua conta, brincando, é totalmente da conta de vocês. Quem é casado aí, levanta a mão. Quem é pai aí, levanta a mão. Não vou perguntar quem é filho, né? Se eu disser para você hoje que tem muita mulher hoje fazendo propósito com Deus. O que deve ter de mulher na tua casa, hoje na minha, fazendo promessa para Deus, dobrando o joelho, falando com Deus nessa hora, dizendo assim: Senhor, muda aquele cabeça dura, muda aquele homem difícil de lidar, muda aquele homem que tudo ele acha que tem que ser do jeito dele, da maneira dele. Tudo tem que ser da forma com que ele vê de mundo, da forma com que ele entende. Estou falando alguma besteira aqui? Olha para esse cara, larga do seu lado e diz assim: eu acho que alguém da comunidade falou sobre você. Porque ele mal começou. Fala para ele, não olha para mim não. É para ele. Fala assim: ele mal começou. Eu só acho. Mas eu acho que ele está falando de você. Eu acho que é da sua esposa, dos seus filhos, que ele está falando lá na frente. Aplauda essa bênção aí, irmão. Queridos, eu não saí da minha casa, eu não deixei o meu filho, a minha esposa, para vir aqui para falar para homens com máscaras. Eu não vim aqui para falar para homens vestindo máscaras de perfeitos, de vida perfeita. Eu vim aqui para falar de homens que têm uma vida assim como eu, que servem na igreja, que dedicam a sua vida na igreja, que talvez cortem a grama deste lugar, marquem no estacionamento, se preocupem com a caixa d'água, se preocupam com as pinturas, sonham de ver esse lugar totalmente terminado, que ajudaram no muro, que ajudaram em tudo que tem aqui. Ou talvez você que está vindo aqui pela primeira vez, em todos os momentos e situações, eu e você somos homens que buscamos a Deus para sermos um pouco melhor do que fomos ontem. Porque se você senta aí nesse lugar, querido, e eu que estou aqui pregando, nos colocamos numa posição de perfeitos, numa posição de homens. Nossa, pelo tempo que eu estou na igreja, pelo lugar que eu ocupo na igreja, talvez você seja um homem que num dia de encontro senta numa cadeira de destaque nesse lugar, ou eu servindo no altar, que isso vai nos dar uma carteira, vai nos dar uma carteirinha de santidade, de homens perfeitos. Eu tenho que dizer para você que se alguém falou isso para você, mentiu para você. Porque quando nós olhamos na nossa visão limitada de homens,
Quando nós olhamos na nossa visão micro da situação, nós corremos o risco de olhar para dentro de nós ou para o espelho quando nós vemos de manhã, quando acordamos, ou quando nos preparamos para vir para cá. Nós corremos o grande risco, meus irmãos, de olhar por um crucifixo que carregamos, um sinal visível, uma camisa que colocamos, ou pelo tempo que estamos de caminhada, enchemos a boca para dizer, olha, eu estou servindo desde 2970 ou 1970, eu estou na pastoral, no movimento, na comunidade do Plenitude há tanto tempo. Desculpa, querido, é uma tremenda imaturidade. Porque quando nós olhamos para o que é externo em nós, amém, a confirmação aí, tá vendo? Quando nós olhamos para aquilo que é externo em nós, nós podemos até maquiar, preparar alguma coisa, mas quando nós paramos um pouco num momento como esse, num encontro como esse, e aí é o momento que Deus, Ele nos tira dos trilhos, é o momento que Deus, Ele nos olha nos olhos, é o momento que Deus, Ele bota você sentado, eu aqui pregando, que sou o primeiro a ter que ouvir a pregação, eu sou o primeiro a ter que entender o que a palavra diz, e aí é a hora, meus irmãos, que nós temos que parar e brotar dentro do meu e do seu coração uma coisa chamada decisão, e uma outra coisa chamada correspondência. Porque senão, querido, você pode... Quem serve aqui na comunidade, levanta a mão, está fazendo algum tipo de discipulado, um monte de gente. Quem serve em alguma pastoral, algum movimento na sua paróquia, um monte de gente. Quem não faz nada, levanta a mão aí, só sabe criticar quem faz. Ah, ninguém levanta, né? Viu, até isso você às vezes é hipócrita. Olha como nós homens somos preocupados com o que os outros veem da gente. Você nunca criticou ninguém. Você nunca falou mal de ninguém. Você nunca julgou ninguém. Então eu vou perguntar de novo. Alguém aqui que só fala, às vezes só critica o que os outros estão fazendo, levanta a mão aí. Ah, viu como mudou? Nós temos essa preocupação. Talvez você passe por um momento difícil na sua vida e tem que entrar no banheiro, ligar o chuveiro, deixar a água caindo, para sua mulher pensar que você está tomando banho, porque lá é o lugar que você chora. Talvez você entre no carro e pare no estacionamento ali, e é o momento que você entra, fala com Deus e diz, Senhor, eu estou vindo aqui para o Senhor mudar minha história, eu não aguento mais ser esse cara que eu sou, porque você tem vergonha de falar quem você é. Estou falando alguma besteira? Olha para quem está do seu lado e diz assim, é realmente de você que ele está falando. Eu estava até em dúvida, mas é de você mesmo. Queridos, todas essas questões, todas essas colocações, quando era essa madrugada eu orando e preparando essa pregação, eram coisas que eu falava para mim. Quando eu vinha no carro, eu botava uma música, e eu orando, eu falava, Senhor, como pode o Senhor, na sua mente perfeita, chamar alguém com um coração tão pequeno e sujo como o meu? Muitas vezes com as mãos ensanguentadas, com os lábios impuros, com uma mente pequena, porque é muito fácil, queridos, nós estarmos aqui e darmos testemunhos dos grandes feitos, né, Maharaj? Dos encontros, das pregações, e aí quando Deus, Ele não olha do mesmo jeito que eu e você nos olhamos, porque quando nós olhamos para dentro de nós, se você fizer uma visão bem esmiuçada de você, você vai olhar aqui, né? Você não é nada, irmão. A gente não é nada. Sem Deus, você arruma um emprego melhor, se torna a pessoa mais arrogante do mundo, ganha um pouco mais, se acha o cara o top das galáxias, pisa na mulher, quer tirar onda com o vizinho, compra um carro melhor para tirar onda com os outros. Estou falando alguma besteira? Pinta a sua casa, não é mais para satisfação da casa, da família, é para mostrar para os outros. E aí você não vai notando que a arrogância dentro do meu e do seu coração, ela de vez de nos atrair para Deus, de nós cada vez mais estarmos próximos do Senhor,
Nós estamos tão longe de Deus. Você pode ser até um cara que corta essa grama, meu amigo. Mas se você não estiver indo na presença de Deus, você é apenas uma pessoa que corta grama. Eu posso chegar na minha paróquia, ser um bom administrador. Um encontro no final de tudo que pode acontecer lá. Eu sei como o rapaz, e não há demérito no meu comentário, eu sei como o rapaz que ele abre a igreja, abre as salas das pastorais, e ele faz isso maravilhosamente bem. Ele faz isso de uma forma extraordinária. Eu não estou aqui diminuindo o que ele faz. Eu estou dizendo que no final de tudo, eu posso estar igual a ele, sendo um funcionário da igreja, mas longe de relacionamento. Você pode até estar dentro da capela. Você pode estar até diante de Jesus, mas o seu coração está pensando no cartão de crédito que você tem que pagar, no IPVA do carro que você tem que pagar, no problema que você tem que resolver, e aí você não vai olhando, não vai notando, olhar para dentro de você, para dentro do seu coração, e ter a verdade no seu coração de fazer uma coisa. Ei, nós estamos falando aqui numa realidade de comunidade. Eu tenho que te dizer, querido, que dificilmente Deus vai pedir você para pegar uma cruz e carregar daqui em Aparecida. Deus talvez nunca vai pedir a você para morrer crucificado de cabeça para baixo. Deus já fez isso com outras pessoas. Talvez eu e você vamos correr um grande risco de encostar o carro ali num dia de almoço aqui, e você trabalhar aí achando porque você espetou uma carne, botou na brasa, porque você subiu para colocar uma lona, um refletor, é isso que vai te aproximar de Deus. Não, querido, isso é doação para os irmãos. Intimidade, relacionamento com Deus, é quando você e Deus estão no secreto, e aí você coloca a tua arrogância, a tua autossuficiência, os teus medos, as tuas lepras, porque Deus ele não está preocupado com o que você fez durante 24 horas. Deus ele está só com uma esperança, querido, e a esperança de Deus sabe qual é? Olha para quem está do seu lado e diga assim, que você corresponda a Ele. E a correspondência de Deus, que Deus espera, não é o tanto que você consegue servir ou trabalhar. Não, a correspondência de Deus, a única correspondência que Ele espera de mim e de você, é que eu e você o ame, que eu e você tenhamos um relacionamento de intimidade com Ele. E não precisa num relacionamento com Deus você ter palavras bonitas, uma colocação perfeita, uma oratória muito boa. Ah, porque eu não oro igual fulano, porque eu não prego igual fulano, porque... Não, querido, você nunca vai ser igual eu. Você nunca vai ser igual Maharaj. Você pode ter até como inspiração, mas eu tenho as minhas experiências com Deus. O Maharaj teve as experiências dele com Deus. Você tem as suas experiências com Deus. E aí, queridos, para mim começar a pregar, se você não entender isso, se você não tomar uma decisão, você corre um grande risco de ficar preocupado com muitas coisas. Isso servindo na igreja, sendo uma pessoa de muito tempo de caminhada. Mas quando vem os dias maus, você sabe quando você vê que alguém é de Deus, que ele está firme em relacionamento, é quando vem os dias maus. Quando está tudo bem, irmão, é fácil. Gasolina lá no talo, cheio. Abre a geladeira, está tudo cheio. Você vai lá no aplicativo da sua conta, top. Você olha o seu armário, estou seguro durante muito tempo, porque está farto. Fiz uma compra durante muito tempo. O colégio do filho está pago, o material está comprado, a formatura está paga. Não é não? Vou lá e dou um dinheiro para minha esposa fazer a unha, fazer o cabelo. Bato no peito, eu sou o provedor. Mas quando você perde o emprego? Quando você tem que contar a moeda para você conseguir botar gasolina? E pior, quando você depende
da boa vontade dos outros para te dar carona para ir para a igreja. Quando a conta de luz é cortada, quando o seu nome é negativado, quando vão lá, cortam o seu crédito, e quando fala de crédito com você, você fica envergonhado, porque a sua vida toda é assim. Estou falando alguma besteira, irmãos? E aí, querido, é nessa hora que você separa os meninos dos homens. É nessa hora que eu quero ver se você vai ter o mesmo ânimo de cortar a grama, o mesmo ânimo, a mesma vontade, a mesma audácia em Deus de vir pregar, a mesma vontade de ir lá cortar um pão para alguém tomar um café no outro dia. Pior, quem já foi no banheiro aqui? Desculpa, não posso falar isso? Está gravando ou não? Está gravando não, então não vou falar não, senão vai ficar feio. Quem vão editar isso aí depois? Depois você edita? Quem já soltou um barro aqui hoje? Aqui? Já, irmão? Ah, tem gente, rapaz, tem ninguém que tem vergonha mesmo. Mas você vai. Você já parou para pensar, irmão? Está cobrando a ficha aqui? Não? Não, mas mesmo que tenha ou não tenha. Uma taxa, é. Tempo. Ou você toma uma decisão hoje, ou você vai perder pessoas na sua vida. E alguém tem que dizer isso para você. Senão você acaba passando com um rolo compressor na vida de uma mulher, na vida de filhos, pessoas do trabalho, pessoas que eram para ser bênção na sua vida, Deus colocou para te ajudar, e você vai com um rolo compressor. Por quê? Porque tem que ser tudo do meu jeito, da minha maneira. Estou falando alguma besteira? E aí, queridos, se eu e você não tomarmos uma decisão, se eu e você não corresponder a esse chamado, a essa vocação, a esse amor de Deus, você corre um grande risco de entrar no teu carro, pegar carona com alguém, não sei se você mora por aqui, você voltar de bicicleta, pegar o ônibus, aqui tem Laranjinha não, né? O ônibus? Aqui é Tanguá, né? Ah, tá, qualquer ônibus aí. Você pegar o ônibus, voltar para sua casa, e você chegar lá, pegou uma carteirinha do retiro do Kairos. Hoje eu fiz o Kairos para homens. E a tua mulher que vai estar em casa lá orando, que está com você há um tempão, vai olhar e falar assim: nada mudou. Olha para quem está do seu lado e diz assim: toma vergonha na cara. Não, fala assim para ele, não olha para mim rindo não, irmão. Você consegue imaginar isso? De você, como é que é o nome do seu filho mesmo? Pedro. Você consegue imaginar você falando para o seu filho assim, uma coisa errada que ele fez, pegou alguma coisa dos outros, e você, filho, não pega não, olha para esse cara aí, larga aí, irmão, está precisando disso, olha para ele, não é para mim não, rapaz, é para ele, e diga assim: toma vergonha nessa sua cara. Você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa corresponder a esse amor. Tá ligado? Tá ligado?
Eu sei que às vezes pode parecer ridículo, mas você pode pegar assim, ó, na bochechinha dele assim. Pega, 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 pega. Isso, segura. Não é para soltar não. Segura. 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 Não, é para segurar. Ô, careca, ajuda o amigo aí. Isso, vamos fazer uma ponte aqui. Isso, ajuda lá, barbudo. Isso. Eu posso perguntar, por que você não está segurando a bochecha? Ele está com essa cara de mal, mas aqui é o lugar para quebrar esse vaso duro, irmão. Segura, por favor. Segura na dele, meu amigo. Isso, você pode ajudar o amigo ali? O Wallace também, que está anotando um monte de coisa ali, mas é outro boca fedida também. Isso, isso. Pode tirar a cara de santo, que eu não preciso. Tem alguém? Vamos lá. Se não segurar, eu vou aí. Mais ridículo que possa parecer. E aí eu não vou segurar com caridade, não. Dá uma apertada e diga assim: chega. Para. Acabou. De você ficar. Se você não segurar a bochecha dele, eu vou ir. Se você não segurar, diga assim: chega. Parou. Não dá mais para você ficar fazendo tanta cagada na vida. Chega de tirar a paz dos outros. Chega de arrumar confusão por qualquer coisa. Chega de ser uma unha encravada para tua mulher. Chega de ficar dando soco em ponta de faca. Não dá mais. Fala para ele. Olha para ver se ele está com cara de derrota. Tá não, né? Vamos aplaudir essa bênção aí. Aonde eu estava mesmo? Cara de derrota. É. E aí, queridos, para a gente começar a pregar, é muito sério isso. Eu não vim pregar para adolescentes. Eu não vim pregar num encontro para crianças. Eu vim falar com homens. Talvez você esteja aqui hoje, querido, cansado de errar. E eu não vim aqui falar para você que você não vai errar. Eu vou errar. Eu acredito que assim como eu, também você vai cometer erros. Mas com uma grande diferença de você olhar para dentro de você e dizer: isso dentro de mim eu não quero mais. Isso para minha vida não cabe mais. Isso para minha realidade de vida a partir de hoje. Você pode até ter cometido muitos erros. Você pode até ter pecado. Você pode até ter falhado com muitas pessoas. Você pode ter tentado se sabotar várias vezes no decorrer da sua história de vida. Mas para tudo tem um basta. Para tudo tem o início e fim. Quem veio aqui hoje para dar um fim numa história de um homem velho na vida, levanta a mão. Eu vim para cá hoje, irmão, para mudar a minha história. Talvez você esteja preocupado com muitas coisas. Talvez você esteja tão acostumado já a servir que você não consegue mais ouvir. Nós temos esse grande problema, Maharaj. A gente já se acostumou tanto a servir. É como se isso aqui você já soubesse tudo o que tem que fazer. Lugar, como fazer, como tirar foto, como fazer o vídeo. Que você já não consegue mais viver o que Deus faz aqui. E quando eu falo aqui, eu falo em qualquer lugar. Não é diferente na minha paróquia, não é diferente no Plenitude, eu falo isso para eles. E aí, nós corremos um grande risco, músicos, de vivermos por performance. Corremos um grande risco de pregarmos com performance, aonde a presença de Deus, ela cada vez mais vai ficando menor na nossa vida. E aí o que eu sei, a minha técnica,
a forma com que eu faço, eu vou falar dessa forma, eu vou pregar dessa forma, eu vou tocar dessa forma, eu vou ministrar dessa forma, e aí daqui a pouco você não vai notando, você é uma pessoa que tem muito tempo de caminhada, muita experiência, mas pouco relacionamento com Deus. Irmão, não sei você, mas eu estou cansado de empolgar pessoas, estou cansado de motivar pessoas. Eu não vim aqui para motivar ninguém, irmão. Eu vim aqui para falar para você, assim como é para mim, para quando você voltar para casa, a gente poderia encerrar a pregação por aqui, mas nós vamos ler a palavra. Para quando você voltar para casa, quando a tua esposa falar alguma coisa ou teu filho, você não seja o primeiro a berrar. Tudo é pela força do grito. Como é você aqui e como é você quando na tua casa ligam a televisão ou passam na frente da televisão quando você está assistindo. Como é você? Será que a tua esposa, teu filho olham para mim, para você e falam assim: nossa, meu pai lá na igreja é tão doce não falar, tão engraçado, tão alegre, mas quando passa alguém na frente da televisão na tua casa, você não está vendo eu assistindo não? Pode ser que a tua esposa veja você com um crucifixo muito bonito no peito, mas dentro de casa você é um cavalo grosso, primeiro a alterar a voz, primeiro a gritar, não tem controle emocional, não tem controle psicológico, não tem autocontrole, se estoura de qualquer jeito, fala de qualquer jeito. Como é quando você sai daqui e alguém te dá uma fechada? Teve um dia que eu dei uma fechada num cara, que no mínimo que eu merecia era um soco, o mínimo, sabe aquela fechada que você dá numa pessoa assim, faz assim, ó, vum, e entra de uma vez? Errei o caminho, mas saí entrando assim, o cara estava passando, o cara, eu fui, parei o carro assim, falei, caramba, cara, quando eu olhei, o cara estava com 3 crianças dentro do carro. Eu parei assim, fiquei olhando o cara foi lá, manobrou o carro, voltou, e aí ele já voltou como? Parecia um Munhá, mano, metendo a mão na cintura. Eu falei, agora. Quando o cara chegou perto de mim, eu olhei para ele e falei, irmão, eu te peço perdão, cara. Aí ele olhou para mim assim, foi a hora que ele olhou, aí ele, pô, cara, tu viu? Eu falei, eu só vou te perguntar uma coisa, você nunca errou o caminho? Estou desesperado, é um lugar que eu não conheço. GPS mandou coisa, quando eu vi a entrada era aqui, eu entrei. Pô, te peço desculpas, mas você vai entender se você já algum dia errou o caminho. Chega de ficar errando o caminho, irmão. Não adianta eu mandar você subir pela essa cadeira, pedir os meninos ali, eles vão fazer isso maravilhosamente bem. Vai pegar uma música de efeito, vai pegar uma música lá top para tocar, e aí você vai ficar empolgado, você vai ficar animado, e não tem nada de errado nisso, e você vai subir, e você vai, se eu pedir para você tirar a camisa e começar a rodar a camisa, você vai fazer. Mas muito mais do que isso, querido, eu estou no momento da minha vida de você sair daqui, chegar na tua casa e olhar e falar assim, eu preciso gritar, eu preciso me aborrecer tanto assim. Não sei se você sabe, mas se você morrer hoje, a tua esposa, ela continua a vida dela, e dependendo de como ela tiver, né, a fila anda, não anda? E eu tenho que te dizer que o colchão que você tanto gosta e o travesseiro, irmão, você se acha o cara, bambambam das galáxias. Basta ela olhar para você e falar assim, eu não quero mais. Acaba com você por dentro, irmão. E aí, se você não pensar nisso, você corre um grande risco de estar na igreja servindo, estar na sua vida e não mudar. Cara, você tem que olhar para dentro de você em relacionamento com Deus e dizer, eu preciso sair daqui diferente. Tem coisa que você sabe que não agrada a Deus, você hoje tem que falar com Deus, Senhor, me ajuda. Eu quero renunciar a isso. Eu não aguento mais. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais isso para a vida dos outros. Imagina só a tua mulher, o que ela tem que aguentar, a minha esposa. Os nossos rompantes. E o problema é quando ainda tem gente que bate no peito e diga assim, eu sou assim mesmo.
Não, me conheceu assim. Eu sempre vou ser assim. Cara, se você fala isso, você é um tolo. Um tolo, eu tenho que dizer para você que você é um tolo. Quem disse que alguém tem que te aguentar assim? Quem disse que alguém tem que aturar porque você é assim? Não, querido. Se eu e você dissermos que eu sirvo, eu sou assim, todo mundo tem que me aguentar assim, a ação do Espírito Santo ela fica secundária. A ação de Deus, de Jesus na nossa vida, que trouxe a boa nova, que veio trazer a boa nova de você se tornar um homem novo. Você pode até fazer sua barba, meu amigo. Você pode até passar um tombom na boca. Você pode até botar um Baygon debaixo do braço. Você pode até estar cheiroso. Você pode até dar uma lustração nessa careca aí, meu amigo. Mas se o teu coração não mudar, irmão, se o teu coração não se render diante de Deus e você olhar e falar assim, cara, eu só faço cagada. Eu não sei você, querido, mas tem momentos na minha vida que eu olho diante de Deus e falo assim, Senhor, eu não me alegro com aquilo que eu fiz e me tornei. Eu não sei você. Talvez você esteja aqui hoje e chegou num grau de espiritualidade, num grau de perfeição, num grau de santidade, bacana. E eu admiro você por isso. Eu digo para você que eu ainda não cheguei, cara. Eu tenho funcionários que, dependendo do que eles fazem, eles conhecem o pior de mim. Eu tenho pessoas que trabalham para mim, que a última coisa, às vezes, que ela olha, é que o Roberto é um homem de Deus. E como eu tenho que lutar com isso, cara. Como eu tenho da minha intolerância com o erro do outro. E aí eu olho, quantas desculpas eu tenho que ter. Quantas ligações eu tenho que fazer para pedir desculpas, perdão. Quantas casas eu tenho que ir, às vezes, para chegar lá para o cara e dizer assim, cara, desculpa, não justifica o meu jeito de falar com você naquele momento, ter chamado a tua atenção na frente dos outros. Sabe por quê? Porque é a humanidade do Roberto. E ninguém é obrigado a conviver e viver com isso. É muito ruim quando você é tolerado, querido. Tolerado no trabalho, tolerado na igreja, tolerado nos lugares. Ninguém aqui foi chamado a ser tolerado. Você é chamado a filho de Deus, a ser amado, a você viver em comunhão, em comunidade. Tem que mudar, então muda. Tem que transformar alguma coisa, peça a Deus que transforme. Mas se você sair daqui com cara de desenho, querido, desculpa, mas que eu vou falar para você, era melhor você ter ido para a praia com Priscila, pegar teus filhos, ir para a praia, ir para Aparecida, fazer um momento de oração, do que fazer um retiro. Mas eu acredito que na vida dele, assim como eu e assim como tantos que estão servindo, nós fomos alcançados num dia, num encontro, num momento especial, e a graça de Deus nos alcançou, e quando nós recebemos, como no evangelho de ontem, de graça recebi, evangelho de hoje, né? De graça recebi, de graça eu dou. Como Deus ele tem feito uma coisa transformadora na minha vida, eu quero que você receba, irmão. Você não precisa estar no leito de hospital, você não precisa estar numa cama dependendo da ajuda dos outros, você não precisa viver o pior momento da sua vida para você deixar de ser cabeça dura, orgulhoso, teimoso. Tem que ser do seu jeito. Estou falando alguma besteira, irmãos? Talvez você não estava esperando isso, né? Talvez estava esperando, vamos lá, vamos fazer uma... Não, irmão. Se não houver correspondência da minha vida e da sua, é só performance. Amém? Posso começar a pregar, Marrash? Você que está com a sua Bíblia aí, pega lá em Êxodo, capítulo 17, versículos de 8 e seguinte. Som. Êxodo, o capítulo é o 17. Os versículos são do 8 e seguintes. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. 8. Vitória sobre Amaleque.
Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque. Enquanto Moisés, Arão e Hur subiam ao alto da colina. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que abaixava, Amaleque triunfava. Mas, como se fadigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo, e ele assentou-se nela. Enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado, suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e seu povo a fio da espada. O Senhor disse a Moisés: escreve isto para lembrar, e dize a Josué que eu apagarei a memória Amaleque debaixo do céu. Se você puder aplaudir a palavra do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor, o meu tempo parece que já está acabando. E aí, eu vou dar uma de marracha agora, quando vai pregar lá. Estou zoando. A palavra do Senhor, ela que foi colocada para mim pregar, fala de um povo chamado os Amalequitas. Para que você entenda, os Amalequitas naquela época eram um povo traiçoeiro, um povo mentiroso, um povo ao qual, dentre todos os povos, pelo menos eu não lembro de ter lido uma outra passagem, mas se tiver, eu peço aos irmãos que me corrijam, ou venham à minha memória, refrescar a minha memória. Mas quando eu leio em toda a palavra de Deus, eu não consigo ver um povo igual os Amalequitas, que atraíram tamanha ira de Deus e rejeição de Deus, ao ponto de Deus olhar para eles e dizer: esses não têm nenhuma parte mais comigo. De geração em geração, eles e o nome deles serão apagados. Foi a única tribo, o único povo que foi amaldiçoado por Deus, não porque Deus não tinha misericórdia, não tinha amor, mas não, é porque Deus, quando olhava o coração dos Amalequitas, desde o princípio, sempre foi um povo, e nós poderíamos vir aqui, o tempo não vai dar, de nós fazermos um estudo, desde quando lá em Saul começou toda a história dos Amalequitas, Abraão, e até este momento, os Amalequitas sempre foram um povo traiçoeiro, mentirosos, destruidores, amargurados, sempre vinham na surdina. Eu não sei se tudo isso lembra alguém, mas quando nós vemos os Amalequitas naquela época, se nós formos fazer memória, no Novo Testamento nós temos o demônio. Ele veio para matar, roubar e colocarei entre a mulher e você, o demônio, uma distância. E aí quando nós vamos ver os Amalequitas eles eram aqueles traiçoeiros, não havia dignidade, não havia honra, não havia verdade, era ganhar a qualquer preço, vencer a qualquer custo, não importava aquilo ao qual eles fizessem, o importante era vencer. Diz a palavra de Deus que o povo de Israel com Moisés estavam caminhando no deserto e os Amalequitas vieram por trás. Eles vieram atacar na surdina, eles vieram destruir o povo de Israel de uma forma, desonrosa para aquela época. Não é diferente de hoje.
O demônio, ele lança as estratégias dele tentando te destruir a qualquer preço, de qualquer forma. Ele quer destruir a sua alegria, o seu entusiasmo, a sua vontade, a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos, a sua perspectiva, a sua alegria, a qualquer preço. Ele quer que você e eu estejamos dentro da igreja, servindo na igreja, colocando um crucifixo, um sinal visível, uma camisa, mas quando nós voltamos para a nossa realidade, você é o empresário que trapaça, você é alguém que compra, mas não paga, você é alguém que mente por qualquer coisa, mente, você trai. Como é você no escondimento? Como sou eu? Quando vemos uma mulher, quando estamos numa situação que não tem ninguém da igreja, não tem música, não tem fundo musical, não tem uma racha aqui orando, não tem eu pregando, não tem ninguém botando as mãos sobre a sua cabeça e orando por você e eu. E aí, como que é? Como que é o ao vivo e a cores? Como que é nos meus negócios, nos meus relacionamentos? E aí nós vamos vendo que, da mesma forma que naquela época havia um povo, há também uma legião que a todo momento, 24 horas por dia, tenta nos destruir de uma forma sorrateira. Doses homeopáticas. Sabe para quê? Para que eu e você cada dia mais nos distanciemos da presença de Deus. É por isso que hoje dentro da igreja o que mais se fala é do ativismo. Estamos preocupados com tantas coisas, mas o que nos falta é relacionamento com Deus, intimidade com Deus. É só você olhar ao seu redor. Já parou para pensar que nós damos desculpas? E eu uso isso. Mas cada vez mais eu penso nisso. Cada vez mais nós precisamos de mais coisa, precisamos de mais iluminação, precisamos de telão, precisamos disso, precisamos daquilo, precisamos disso. Eu sou de uma época que um grupo de oração só tinha um violão, e foi suficiente para tocar meu coração. Não tinha luz, pelo contrário, a luz era apagada. Entrou no meu coração de uma tal forma que me aquebrantou por dentro. E aí, queridos, para mim não me prolongar muito, porque eu acho que eu me prolonguei no início, a palavra de Deus, ela vem dizer que naquele momento, quando Moisés estava ali erguendo os braços, no momento de relacionamento com Deus, Moisés subiu no lugar alto, aonde Moisés, ele queria cada vez mais se aproximar de Deus. Moisés queria ter uma visão alongada da onde ele estava ali, o povo lutando, e diz a palavra que conforme Moisés levantava os braços, o povo vencia, o povo começava a guerrear. Havia uma força que não é uma força da sua capacidade, daquilo que você tem aqui pela força dos braços, não. Sabe por quê? Porque se for pela força dos braços, esse texto já faz esse argumento cair por terra. Porque diz a palavra que quando Moisés ficava cansado, o povo perdia. Sabe para quê? Para falar para mim e para você, pela força do braço você não consegue. Olha para quem está do seu lado e diz assim: pela força do braço você não consegue. Pelas tuas forças você não vai, meu amigo. Olha para mim, querido. Eu até admiro você, ou quem acha que aguenta. Você pode até ir até um ponto, mas aguentar você não aguenta. Você pode até achar que pela tua intelectualidade, pela tua esperteza, pela tua compreensão das coisas, pela tua fase acadêmica, ou sei lá, pela tua experiência de vida, a faculdade de vida que você teve, te deu condições de sair de situações, entrar em situações, estar em lugares com pessoas, mas em algum momento da sua vida e da minha, isso vai dar ruim. E aí chega aquela hora que você olha para dentro de você, aquele emprego bom você já não tem mais, aquela pessoa que você amava já não está mais próxima de você, a condição que você tinha já não é mais a mesma. Você pode até ter o nariz empinado, um olhar para o alto, mas você já sabe que não é. Só você que não percebeu isso. E aí é a hora que você olha para dentro de você e fala assim: cara, eu tentei até hoje pela força do braço,
Eu até tentei hoje, até o dia de hoje, do meu jeito, da minha maneira, com os meus argumentos, com aquilo que eu tinha de visão, com aquilo que eu tinha de entendimento, com aquilo que eu compreendia de vida. Só que chega um momento na minha vida e na sua que precisamos tomar uma decisão. Eu vim aqui para dizer para homens: você não precisa estar no fundo do poço para você buscar relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Você não precisa estar no fundo do poço como aquele jovem de cara na lavagem dos porcos e não podia comer. Você não precisa chegar a esse ponto. Olha para quem está do seu lado e diz com muita seriedade: querido, eu não sei. Fala para ele, querido, eu não sei se você chegou no fundo do poço, mas se você não chegou, eu tenho que dizer para você: você não precisa chegar. Porque aqui tem um caminho, a verdade e a vida, e o nome dele é Jesus Cristo. Você pode aplaudir a Jesus, querido? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a paz, ele é a paz que você precisa. Tem nome, é uma pessoa, o nome dele é Jesus. O direcionamento que você precisa, a solução que você precisa, o socorro que você precisa, tem um nome, o nome dele é Jesus, é uma pessoa. Ele diz: eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou. E aí, queridos, quando nós olhamos Moisés, imaginamos uma batalha enorme, enquanto Moisés levantava os braços e o povo vencia, quando ele abaixava os braços, o povo perdia. Nós vamos vendo a consequência da correspondência de um homem de Deus. O que um homem de Deus ele tem o poder de fazer no ambiente. O que um homem de Deus ele tem de poder em Deus, quando ele tem relacionamento com Deus. Ei, eu tenho que dizer para você, querido, um homem levantando seus braços sem impor uma espada, pegar uma espada nas mãos, bastando ele erguer os braços, a Bíblia não diz, mas eu imagino Moisés dizendo: ah, Deus, eu tenho contigo, ajuda o teu povo. Sabe por quê? Porque lá na frente, depois você pega em Êxodo 33, eu separei essa passagem, ela diz assim: Moisés disse ao Senhor: vós dizeis-me que faça subir o povo, mas não me fazeis saber quem haveis designado para nos acompanhar. E entretanto disseste-me: conheço-te pelo nome, e tens todo o meu favor. Se é verdade que tenho todo o vosso favor, dai-me conhecer os vossos desígnios, para que eu saiba que tenho todo o vosso favor. E considerai que esta nação é o vosso povo, ó Senhor. O Senhor respondeu: minha face irá contigo, e serei o teu guia. Se vossa face não vier conosco, disse Moisés, não nos faça partir deste lugar. Eu vou ler de novo. Se a vossa face não vier conosco, disse Moisés, não nos faça partir deste lugar. Por onde se saberá que temos todo o vosso favor, e o vosso povo, porventura, não é necessário para isto, juntamente, que marcheis conosco? E o que nos distinguirá, eu e o vosso povo, de todas as outras nações da terra? O que pede, replicou o Senhor, o farei, porque tens todo o meu favor, e te conheço pelo teu nome. Você pode aplaudir Moisés? Querido, isso é o diálogo de alguém que tem dependência em Deus, alguém que sabe o seu lugar na fila do pão,
Alguém que se coloca na presença de Deus, colocando por terra toda a sua autossuficiência, a sua arrogância, colocando todo o seu crachá de tempo de igreja. Não, Moisés se coloca diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não quero um anjo caminhando conosco, se não for a tua presença eu nem saio daqui. Ei, eu não sei como é a tua história, irmão. Eu não sei como é que é a tua vida, eu não sei as lambanças que você fez, eu sei das minhas. Eu sei dos erros que eu já cometi e ainda cometo, e quanto eu preciso da graça de Deus. Mas eu tenho que dizer para você, querido, se você hoje quiser corresponder à vontade de Deus para a sua vida, fica tranquilo que não precisa de palavras bonitas, de uma forma bonita. Você não vai entrar numa máquina de lava-jato, e aí aquela máquina vai lavar você por fora, mas você vai continuar podre por dentro, não! Deus, Ele quer olhar para dentro do teu coração e você corresponder dele e dizer: olha, hoje eu bato a porta do teu coração. Se você abrir, eu vou entrar aí no teu coração, vou fazer morada contigo. E aí, queridos, quem já fez bolo aqui, pizza, pão, alguma coisa? Pô, você conhece pão, você... E aí, querido, quem faz pão, bolo, sabe como é que é? Pizza. Você vai lá, coloca o fermento, bate tudo, aquele famoso paninho por cima, e aí não parece um passe de mágica. Você vai fazer as coisas, mas quando volta, aquilo triplicou de tamanho. Assim é o meu Jesus. Não é como as pessoas acham que é. Você saiu daqui hoje, você entrou dentro de um lava-jato, vai chegar em casa, ó, sou agora um novo homem. Meu amigo, quando você pensar dessa forma, você pisar dentro de casa, teu filho vai ter feito a maior cagada do mundo, para ver a tua capacidade de reação, se tu é um homem novo. Você deve alguma coisa? Vou refazer tudo e vou pagar, vou corrigir, vou pedir desculpas, vou pedir perdão, vou lutar, não vai ser mais de qualquer jeito. Quando o negócio chegar até a mim, eu vou ser o primeiro a gritar, vou ser o primeiro a... Não. Você vai se guardar por dentro, vai se estourar todo por dentro, mas você vai olhar e falar: tá bom. E aí, queridos, é a hora que nós olhamos para dentro de nós e olhamos e dizemos: Jesus, eu abro a porta e o Senhor entra. E aí o Senhor, Ele faz morada, e como um fermento na massa, vai crescendo, e aonde havia espaço só para mim em sua humanidade, somente espaço para o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma com que eu quero, da forma com que eu vejo o mundo, da forma com que eu reajo às coisas. É a hora que o Senhor, Ele vai expandindo, o Senhor, a sua graça vai expandindo, a sua graça vai expandindo, e aí quando você mentia, já não mente mais, já começa a diminuir a mentira. Se você trapaceava, enganava, você já passa a olhar de outra forma, já não faz mais. Se você era uma pessoa que passava por cima dos outros, você já não, calma aí, não é dessa forma. Eu não vou vencer roubando, eu não vou vencer enganando, eu vou vencer pela graça de Deus. E aí você vai olhando que Deus, você acorda um dia, você vai orar um dia, você tem uma visão como a de Moisés, porque só alguém em Deus, querido, no meio de uma batalha, a primeira coisa é: se a minha espada é boa, se a minha arma é boa, se a minha armadura é boa, não. Moisés não botou uma armadura, querido, no mundo natural. Moisés não pegou a melhor espada, não. Moisés subiu aonde ele estava acostumado a ir, no mais alto dos lugares, para falar com Deus. Moisés, na hora que o pau estava quebrando, na hora que o couro estava comendo, Moisés, ele foi para um lugar de intimidade, num lugar de relacionamento, num lugar aonde somente Deus e ele tinha um relacionamento. Então, quando Moisés ergue os braços, aquilo ali era erguer o clamor dele a Deus. Deus talvez não estava vendo Moisés já mais com o mesmo vigor. A barba está ficando branca, né, irmão? Ficando careca, não é não? A gente cada vez mais, meu cabelo está ficando branco, minhas costas doem mais, cada vez mais parece que ir para um lugar pregar, cada vez uma noite que eu viro é cada vez mais difícil. Mas, querido, Moisés, quando Deus olhava para ele, não era a performance dele, era o coração. Deus olhava ali um coração que tinha relacionamento, intimidade. E eu tenho que dizer uma coisa para você, querido: nós homens temos dificuldade de relacionamento e de intimidade. Se tem uma coisa que você tem que trazer para perto de você, querido,
São amizades que oram com você de relacionamento com Deus. E aí, quando você encontra pessoas com relacionamento com Deus, com intimidade, você vai fazer como como aquele outro homem que chega ali e olha para Moisés, vê ele orando, e ele segura de um lado, não teve estrelismo, não teve competição, eram dois homens de Deus também, mas não teve ali rebeldia, não. Eles entenderam, ali há alguém que tem relacionamento com Deus. Só a missão deles era erguer o braço. Tem momentos na minha vida e na sua, querido, que nosso chamado vai ser só erguer o braço de um homem de Deus. Tem momentos na minha vida e na sua que o meu chamado e o seu vai ser reconhecer aquilo que Deus faz através de alguém e você ser alguém que ajuda a levantar os braços. Quero te fazer um convite, você servir já nessa comunidade. Ser alguém que ajuda alguém que Deus colocou uma visão a levantar os braços. E aí, queridos, para mim, findando, nós vamos vendo o diálogo de Moisés e Deus. Como é o teu diálogo hoje, querido? Será que o meu e o seu diálogo hoje... Alguém tem um celular aí para emprestar? Vou pegar o meu mesmo. Será que o meu relacionamento e o seu hoje é um relacionamento quando eu e você acordamos? A primeira coisa que nós fazemos é responder todo mundo que está aqui. Você tem que ver todos os stories, todos os comentários, as mensagens. Eu sou a pessoa mais péssima do mundo para responder o WhatsApp. Confirma isso, Márcio? Todo mundo reclama. De padre a quem for. Roberto, você não responde. Eu fiz uma coisa comigo, de eu não ter que ficar me cobrando o tempo inteiro para ficar tendo que responder todo mundo. Querido, de nada adianta você começar um dia respondendo a todo mundo, vendo tudo isso, se eu e você não começamos um dia colocando o nosso joelho diante do Senhor, dobrando o nosso coração e falando com Ele: Senhor, eu começo um dia precisando de Ti. Eu coloco o meu dia precisando, colocando nas Tuas mãos, confiando em Ti. Se, querido, você finda o seu dia calculando as coisas que você teve feito, do que deu de errado, mas quando nós findamos um dia, dobramos o nosso joelho, ou nós começamos a reclamar do que deu errado, pneu do carro furou, o carro bateu, deu um problema numa peça, fui para a igreja, o que adiantou? Ou se nós findarmos um dia e dizer: Deus, eu não fui aquilo que o Senhor esperava no dia de hoje, mas que o Senhor me dê a graça do dia de amanhã de eu ser um pouco melhor do que fui hoje. E aí, queridos, quando nós fazemos isso, e Deus Ele nos vê num lugar onde não tem plateia, num lugar onde não tem ninguém vendo, não tem música, não tem ninguém vendo, não tem ninguém filmando, é entre você e Deus. E aí é a hora que você coloca o seu lixo diante dele e fala assim: Senhor, eu preciso mudar nisso. Lembra do fermento? É a hora que Jesus Ele bate a porta e, como um fermento, Ele: eu vou te ajudar, filho. Fica tranquilo. Eu vou te ajudar. Se mantenha firme. Se mantenha firme. E aí, querido, você vai pelejando, você vai para a guerra, você vai para a batalha no outro dia, mas você vai começar se municiando, você vai começar se armando, mas não mais com uma armadura natural, você vai se armar com algo espiritual, como Paulo nos ensina. Você vai colocar a armadura espiritual, e aí você vai partir para dentro. Sabe por quê? Porque todos os dias, até o último dia das nossas vidas, o pau vai comer, querido. A vida é ao vivo e a cores, não tem como editar como vídeo ali. Não, é o pau comendo a todo momento. E aí você vai entender que você precisa continuar, você precisa batalhar. Você não pode desistir. Olha para quem está do seu lado e diz assim: você não pode desistir, querido. Desistir, fala para ele. Desistir. Desistir. Não. Se eu venho para cá, um retiro, para ouvir você falar aí assim, desse jeito aí, para tomar café, fica de pé. Isso, fica de pé. Isso. Olha para esse cara, larga do seu lado aí. Bota o dedão na cara dele assim, ó. Ele não gosta. Vai falar assim: esse pregador é um palhaço. Não, meu amigo. Bota o dedo assim e fala assim: desistir. Desistir. Desistir não é uma opção para você hoje. Não é uma opção. Aguenta firme. Aguenta firme.
Dá a mão para ele aí. Isso, dá a mão. E aí, queridos, para a gente orar, pode ficar de mão dada aí com ele aí. Fecha aqui o corredor aqui. Isso, fecha o corredor aí. E aí, queridos, tem momentos na minha vida e na sua, que Deus prepara essa bagaça aqui, ó. Momentos como esse, para resetar certas coisas na minha vida e na sua. Deus, Ele quer abrir a minha visão, a sua. Deus, Ele quer abrir o teu entendimento. Deus, Ele quer abrir a tua compreensão humana. Deus, Ele quer te revestir de glória, de graça. Deus, Ele quer te revestir não pela capacidade que você tem de raciocínio rápido, de falar bem, de fazer as coisas. Não é isso. Eu estou falando de algo sobrenatural, porque as coisas natural te fizeram muitas vezes por caminhos que não agradaram a Deus. Eu estou falando de algo sobrenatural, e algo sobrenatural começa, querido, quando você dobra os seus joelhos, se inclina na presença de Deus, e você olha e fala: Deus, eu olho para dentro de mim hoje, me enche com a tua graça. E aí, querido, Deus, Ele olha para você, enche você do Espírito dEle. E aí, queridos, acontece uma coisa que é extraordinária. Eu ontem, era 1h30 da manhã, eu preparando a pregação. O meu filho, de repente, ele desceu, tem 7 anos, vai fazer. Desceu as escadas da casa, 1h30 da manhã. Desceu do nada. E aí ele olhou para mim, encostou do meu lado e ficou assim: Evangelho. Aí eu parei e fiquei olhando para ele assim: você está lendo a Bíblia? Tô, filho. Eu vim te dar um beijo. Mas ele já tinha feito isso. Era tarde. E o meu filho olhou para mim do nada e falou assim: pai, o meu amigo na escola, o Caio, o irmão dele fez uma prova que era para fazer de lápis. E ele, precipitado, fez a caneta. E aí ele errou e não teve como apagar. Me deu um beijo e subiu. Eu olhei aquilo e falei: Senhor, o que isso tem a ver? E aí Deus me chamou a atenção quando o Senhor disse a Moisés: escreve isto para lembrar, e dize a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque debaixo do céu. Ei, tem gente aqui que de forma precipitada escreveu de caneta aquilo que era para escrever de lápis. Tem coisas na minha vida e na sua que Deus, Ele tem como apagar. Apaga da sua memória traumas, dores, sofrimentos que te causaram, aquilo que inocentemente causaram você, de forma inocente as pessoas causaram em você. Deus, Ele vai apagando do teu coração, da tua memória. Mas tem coisas na minha vida e na sua que vai ser como Davi. Davi, quando traiu, adulterou, Deus o perdoou e continuou amando, mas tiveram as consequências, porque em algum momento ele escreveu a caneta. Tem coisas na minha vida e na sua, querido, que foram escritas a caneta. Uma forma precipitada de agir, agindo pelo sentimento, pelo desejo, pela vontade, pela raiva, conduzido por sentimentos, desejos. E isso, querido, não tem como voltar atrás. Você pode se arrepender, mas você tem como continuar, não desistir, para Deus construir uma nova história. Eu quero convidar você, querido, eu vou fazer